Acho que agora já entrou todo mundo, eu acho, né? Pode continuar, Lupe. Não, eu finalizei. Beleza. Meninas, nós queremos ouvi-las. Eu penso que, como Josué, nós temos que posicionar, né? Josué falou assim: não importa como que vai ser lá de fora, não importa o caminho que vocês vão seguir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós, como mulheres, nós temos que ter esse posicionamento, não importa o caminho que o mundo vai tomar, não importa o que as feministas, o caminho que a família delas vão tomar, mas nós e nossa casa viveremos por princípios. Os nossos filhos não serão doutrinados pelas escolas, eles serão doutrinados por nós. Eles não vão conhecer o sexo pelo YouTube, eles vão conhecer o sexo por nós. Então, se nós tomarmos esse posicionamento, que é um dos lugares que eu tenho tentado ocupar na minha casa, de ser fonte do meu filho, do meu esposo se abrir comigo, sabe? Conversar comigo sobre todo e qualquer assunto. Se nós vencermos os nossos tabus também, os nossos preconceitos também, nós vamos, como Josué dizer, eu e a minha casa, né? Não só servir ao Senhor, mas viver pelos princípios do Senhor, porque nós temos casas que servem, mas não vivem por princípios, né? Então, é isso, eu acho que e enquanto a Kênia estava falando, vem muito também a história de Noé. Noé recebeu um encargo de Deus e Noé foi caçoado, Noé foi zoado. Ah, aqui nem chove, você está construindo um arco, aqui nem chove. E Noé tinha um encargo, ele recebeu medida, ele recebeu os materiais e ele focou no que ele tinha que fazer. Assim somos nós somos mulheres, nós recebemos um encargo de ser o seio da família, a proteção, conduzir a nossa família, então não importa o que vão falar, Jesus não vai voltar, a Bíblia vai ser extinguida, problema do que eles estão falando, nós cremos e nós vamos permanecer nesse lugar. Eu queria falar uma coisa também para complementar aí. Ontem eu estava falando isso com uma amiga, vocês estão me ouvindo direitinho? Travando um pouquinho para mim. Precisamos estar a postos, porque eu vejo chegando uma multidão de mulheres, eu consigo enxergar uma multidão de mulheres que foi para o mundo, sabe? Que olhou da janela e desejou aquilo, e desejou ser a mais poderosa, e desejou ser a mais estudada, e desejou o melhor currículo, e desejou o prédio mais alto, da cidade mais alta, da rua mais alta, e ela quebrou a cara, e se quebrou, e se quebrou mesmo. O peso fez ela quebrar o salto. Tá cortando? Fez ela quebrar o salto, fez ela quebrar a cara, fez ela quebrar a vida. E elas estão voltando. É uma obra mesmo do céu, assim, o céu está chacoalhando as casas. E quando elas se dão conta, isso aconteceu com muitas de nós também, mesmo no meio cristão, perdeu o casamento e perdeu um monte de coisa. E quando se dá conta, está tão quebrada que olha para o lado. E sorte daquelas que ao olhar para o lado ainda encontra a sua família. Sorte daquelas que ao olhar para o lado ainda encontra os seus filhos, porque muitas nem isso encontram. Muitas não têm mais honra, o filho não a conhece mais. E elas estão fazendo o caminho de volta. O caminho da redenção, o caminho da humilhação, o caminho do autoconhecimento, de tirar as mazelas, de tirar os títulos, de tirar toda aquela prepotência e fazer o caminho de volta. Aí chega em casa e o que eu faço agora? Ninguém me ensinou. E é para isso que Deus tem nos levantado. Mulheres simples, que não precisa de títulos e nem de muitas coisas. O que nós precisamos é estar com a estaca no lugar certo e estar com o coração aberto para receber todas essas mulheres e sermos recebidas também. Que aqui seja um lugar de cura entre nós.
de afeto entre nós, de acolhimento entre nós, porque elas estão chegando. É a palavra, né, que a Lupe falou. Elas estão fazendo o caminho de volta, e não importa se elas vão demorar 3 dias, 3 meses ou 3 anos. As mulheres estão voltando para buscar os seus filhos. As mulheres estão voltando para buscar as suas famílias. A família que ela perdeu na festa, a família que ela perdeu na viagem, a família que ela foi para a festa, chegou lá, chegou na graduação, ela chegou no edifício mais alto, ela chegou tudo aquilo nessa festa com a família, mas ela perdeu a família ali, porque ela se distraiu, e agora ela vai voltar para buscar esse filho. As mulheres estão voltando para buscar a família. E glória a Deus pela vida de vocês. Eu acredito muito nesse movimento, eu acredito muito. Contem comigo. Rosana, Ana, Jaice. Oi, boa noite. Eu fico ouvindo, oi, lindona, eu fico ouvindo vocês falarem, né, sobre essa altivez que vocês tinham, e eu fico me perguntando, né, onde eu me encaixo nisso, né, porque eu sou completamente o oposto. Eu sempre dependi, né, eu dependia do meu pai, depois eu casei, dependo do meu esposo, e eu fico em busca isso, de qual o meu propósito, por onde eu começo. E até ontem, anteontem, eu estava conversando com a Sueli e falando, né, já com 50 anos de idade já, e sem ter sem saber, né, exato a identidade, o propósito, sabe? Estou em busca, mas é uma coisa muito lenta vou falar de novo da idade, para a idade que eu tenho. Porque eu comecei essa busca tem 8 anos, mas eu estava, porque agora eu não estou sozinha, né? Eu estava numa luta sozinha, agora tenho vocês, né? Então, ainda não sei o que trabalhar na internet, estou assim meio que perdida ainda. Frequentava a religiosidade, porque eu também frequentei igreja, né, por muitos anos, e tem acho que uns 3 anos que eu não, assim, tenho ido bem esporadicamente, mas tenho me sentido muito mais próxima de Deus agora, né? E quero a ajuda de vocês para isso me ajudar aí a descobrir esse meu posicionamento, né? Que vocês dizem que tinham demais em excesso e eu tenho 0, né? Rosana, eu sempre que vejo você conversar, eu vejo assim muito claro, eu já te falei isso, já falei isso lá no grupo, e às vezes o que para a gente é um mistério, para quem está vendo de fora parece ser muito óbvio. E eu vejo você, já falei isso lá, ressalto, vou afirmar, já falei isso no grupo. Você tá aqui, sabe para quê? Para ajudar as mulheres que estão passando por esse mesmo momento que você. Estou perdida. Eu preciso me posicionar, mas eu não sei como. É com essas mulheres que você tem que falar, porque essa é a sua dor. É aí que mora o seu propósito. É com essas mulheres. Esse é o meu desejo, Kênia, mas aí como começar? O medo, sabe, aquela coisa, me segurando, o medo de vamos dizer, pôr a cara a tapa. O medo eu tenho é sentido no meu coração isso. Medo é normal. A Lupe às vezes sente, a Nayara também sente, a Bianca também sente. Todas as vezes que eu preciso fazer algo que eu não gostaria lá no grupo, como, por exemplo, silenciar o grupo porque está havendo uma confusão, um confronto de interesses ali, as pessoas não entendem o propósito, que aqui não é sobre engajamento, não é sobre... Você cortou aí? Deu uma travadona. Travou? Até onde vocês ouviram? Dita.
Ai, eu não sei o que aconteceu aqui, As não. mulheres... E eu já peguei o bonde já, enquanto tu não estava falando, eu vou falar rapidinho, tu já termina, tá bom? Vai Ela lá. travou de novo. Pode ir lá. Tá me ouvindo, Rosana? Tô sim, Ju, Lupe. Rosana, sabe de uma coisa? Você tem uma especialidade que as mulheres não têm. Olha o que você falou de precioso. Você foi cuidada pelo seu pai, você foi cuidada pelo seu marido, né? E eu não sei qual é o teu grau de satisfação a respeito disso, mas comece a meditar, porque hoje, quando eu atendo mulheres, sabe qual é a pergunta que elas mais me fazem? Como eu faço para me ser feminina? Como eu faço para um homem me cuidar? Como eu deixo meu marido cuidar de mim? Eu não tive pai para cuidar. E olha quantos privilégios você teve. Comece a meditar nisso, porque talvez seu chamado esteja para você instruir essas mulheres a voltar às origens. Porque, infelizmente, nós estamos em déficit de professoras que viveram isso na prática. Porque assim, hoje eu vivo, mas eu vivo porque eu construí. Eu estou ensinando meu marido, ensinando não, né? Ensinei, ele já tá, mas eu vou te falar, é 80%. Ainda falta ainda 20% para ele se tornar um homem viril mesmo, entendeu? E olha só, medita nisso, porque eu vejo, na hora que você começou a falar comigo, eu toquei profundamente no meu coração, porque como a Kênia falou, às vezes está na nossa frente, a gente não enxerga, a gente procura na casa do vizinho, do lado, e olha só que preciosidade você falar talvez de experiências, de como é você ser amada, protegida, provida por um homem. Eu sei que tem um lado ruim também disso, deve ter algumas coisas ruins também, né? Mas não se iluda. Não se iluda, porque às vezes você olha e fala, eu queria ter tido essa independência, eu queria ter tido tudo isso, e foi como acho que a Bianca, a moça que falou muito bem falado aí agora há pouco, eu esqueci o nome dela, Bianca. falou, as mulheres estão querendo retornar e sem ter um referencial. Medita nisso. Talvez você vai ser esse referencial de mulher. Exatamente. E isso aí é a Eu questão. pensei a mesma coisa, Lupe, a hora que ela estava falando. Falei, nossa, ela é uma abençoada, né? E às vezes, assim, é essa comparação do feminismo com você, porque por muito tempo foi pregado que a mulher que depende do marido é Amélia, é inferior, que dona de casa não tem valor, mas eu vou te falar, Rosana, você é uma abençoada. Hoje nós nos dividimos entre nossa carreira e nossa família. E a nossa tendência, eu acredito fielmente que daqui a um tempo, se colocar para dividir, para a gente escolher, nós vamos escolher a família e abrir mão do que nós construímos como carreira, né? E você já não precisa passar por esse processo de escolha. Às vezes falta o quebrantamento, é a gratidão. Às vezes o seu marido não te supre na altura que você deseja, mas gratidão por aquilo que ele te supre, entendeu? Não se vê como uma inferior, amada. Você é uma poderosa, você é uma abençoada. A palavra diz sobre você, né? E quem dera nós tivéssemos encontrado mulheres como você pelo caminho, porque a palavra fala que as mulheres mais velhas para que instruam as mais novas. E se muitas das mais novas quebrou a cara no caminho, foi porque não teve uma mais velha, uma sabedoria, uma mulher que eu vejo como sabedoria, para abraçar, acolher e ensinar o caminho. Então, se posiciona no lugar que a Bíblia te colocou. A Bíblia te colocou como uma mulher que instrui. Você tem o potencial, você tem 50 anos, né, que você falou, você tem um casamento, você tem filhos. Eu tenho um filho de 9 e um filho de 2. Eu estou nesse processo de formação. Seus filhos devem ser mais velhos que o meu. Então, você venceu no lar. Com dificuldade ou não, com processos ou não, com frustrações ou não. Você permaneceu ali. E você tem muito para nos ensinar. Você tem muito para nos instruir. Então, não busca a sabedoria de terceiros. A sabedoria foi Deus que te deu, ela está em você. É um chamamento de Deus para essa hora. É o rema. Deus te chamou para o rema, para no tempo de agora você despejar toda a sua sabedoria e todo o seu conhecimento para essas mulheres que estão vindo.
Elas precisam de mulheres como você. Se levanta que tem Amém. mulheres clamando para te encontrar. Amém. Kênia, deixa eu falar um pouquinho, rapidinho. Pode falar. Rosana, eu estou ouvindo você falar e estou aqui pensando, né, me imaginando. Ela tem 50 anos, né, e está à procura. Ela está certinha, ela está no caminho certo. Rosana, eu tenho 65 anos de idade. Com 35 anos de idade, eu comecei a me buscar, eu comecei a me procurar. Depois de uma tremenda de uma surra que eu levei, né, entre aspas, e venho de 35 anos até hoje buscando esse conhecimento, entendeu? E quero dizer para você, o processo, ele é lento, mas na medida que você vai focando nesse processo, você vai aprendendo. E outra coisa, tem pessoas, Rosana, precisando ouvir a sua voz. Tem pessoas precisando ouvir você falar. Abra tua boca, mulher, fala a experiência que você tem na sua vida. Pessoas precisam ouvir isso, entendeu? Eu uso muito uma frase que eu digo o seguinte: hoje a minha cicris é remédio para feridas abertas, entendeu? Então, eu quero dizer para você, tem muitas pessoas precisando ouvir você e precisando desse remédio que você tem guardadinho com você, tá bom? Que Deus te abençoe. Precisando também, vamos conversar mais, tá bom, Rosana? Beijos. Tá bom, Joyce. Beijão. Obrigada, meninas. A dor de ter sido só mãe, só mãe, dona de casa e esposa. Quando você falou, Rosana, sobre que você, né, a gente até conversou a parte também em outro momento, a gente já conversou nós dois. E assim, ficou claro para mim que você é realmente uma privilegiada, porque a gente luta para conseguir ser como você, e você já é, apesar que não é perfeita, a gente sabe que não é perfeito, né? Então, mas não se sinta por ser uma privilegiada, não se sinta o peso, mas se sinta o privilégio, a oportunidade de despertar outras mulheres para esse lado feminino, esse lado de ser cuidada, ser protegida, de ser amada, de receber o que Deus fala na Bíblia, né? Que nós mulheres somos para sermos amadas, cuidadas, protegidas, supridas pelo homem. Graças a Deus você teve isso. Assim, a gente não sabe a medida, como que foi. Eu sei que tudo na vida a gente tem um lado bom e um lado ruim, igual, tipo, ser, né, completamente dependente financeiramente, né? Mas você criou seu filho, seus filhos, né? Casal. Assim, então tem todo essa. Você tem muito a ensinar, tanto tipo, olha, eu fiz isso, foi muito bom, deu tudo certo, né? E assim é assim mesmo. Mas também você pode falar as coisas que você fez, que você, se fosse hoje, você não faria pelo conhecimento que você tem. Então, você pode ajudar outras mulheres nesse sentido a retornarem para o lar de forma mais sábia, né? De forma mais saudável, sem sofrimento. Porque tem muitas mulheres que já cansaram de ficar nessa luta de profissional, correr, cansaram, esgotaram, porque esgota. Elas vão ver em você uma possibilidade, uma oportunidade de aprender, né? Com você, de como ser, e você pode ajudar tanto com a sua experiência do lado positivo quanto negativo. Porque, tipo, olha, você faz isso, você não precisa passar por tudo que eu passei para você viver, para você ter uma vida plena, né? Assim, tipo, então você pode tanto pelo lado ruim, ó, eu fiz isso, não foi bom e tal, e o outro lado, ó, eu faz isso que dá certo, né? Então, assim, nesse sentido, você tem todo o potencial, Deus tem planos maravilhosos para sua vida, você cuidou do seu lar, da sua família, e agora Deus quer que você cuide de uma geração, de ensinar mulheres a terem todo o potencial delas desenvolvido também, conquistado, né? E aí agora o que a Lupe falou, né, da parte lá.
eu não sou casada, né? Ainda não me casei, mas eu tenho esperança e fé em Deus que o ungido vai chegar. Amém. Mas assim, então, o que eu tento é praticar aqui em casa, porque eu moro com meus pais ainda, né? Então, eu oro, peço a Deus, porque aqui é o contrário, né? É assim, é bem isso, tipo, minha mãe que manda, meu pai tá aqui embaixo, e assim, então, assim, eu sei que eu preciso me policiar muito quando eu casar, porque não é fácil, quando você aprende de um jeito, você vê de um jeito, e é tudo pra frente, faz, tipo, eu aprendi assim, minha filha, você nunca depende de homem, não, estuda pra você nunca depender de homem. Assim, e não deu, eu estudei, fiz faculdade, tudo, mas assim, não supriu a necessidade. Então, assim, então eu creio que eu estou aprendendo para não errar, ou errar o mínimo possível, quanto menos, né? O mínimo mesmo. Acho que é isso, então, meninas. Quer falar mais alguma coisa, Lupe? Só que a Ana está uma gata. Ai, esse cabelo aqui é uma novela, já tô acostumando, tô gostando. Mas nunca ficou bom mesmo. Ficou ótimo. Obrigada, No dia Lu. que eu vi a foto, eu falei assim, gente, eu preciso passar lá no grupo para enaltecer a Ana. Obrigada, Já menina. já está manifestando o esposo ideal? Então, Já eu já mudou o tenho uma lista, visual. né? Mas não estou manifestando, não. Não, eu tenho que manifestar. Confesso. Não, ainda não. Meninas, quero falar sobre isso, continuar, mas só porque num nível mais profundo um pouquinho, tá? Eu sei que a gente já está em cima do horário da live, mas não tem problema não, a gente começa atrasado hoje. Há um tempo atrás, eu abri em Mateus 10. Mateus 10 não, Mateus 9. Mateus 9, a partir do 14, falando sobre a vinda do reino. Ele tem me trazido muito aqui em Mateus, sempre falando de reino, sempre, sempre, sempre. E nessa parte aqui ele fala: pouco depois, os seguidores de João aproximaram-se e perguntaram: por que nós e os fariseus adotamos a disciplina do jejum, mas os teus seguidores não? Jesus respondeu: numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo e nem no vinho, porque estão festejando. Depois poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. E aí, teve um dia que eu conversando com a Lupe e a Marcele, e a Patrícia, eu acho que estava junto também, eu não me lembro, mas a Lupe tocou no assunto de um jejum de 40 dias que ela está fazendo, e eu falei que eu também estava sentindo que Jesus estava me chamando para algo assim, por causa dessa passagem. Por causa desta passagem. Quando o noivo não está presente, é hora de jejuar. O reino está próximo, mas o noivo não está aqui. O noivo está chegando, mas ele não está aqui. E eu sinto que ele está chamando a gente para dar um passo mais longe e mais fundo. E mais fundo. Eu sinto que ele tem falado isso. E aí a Nayara veio na última semana, na terça, e me fala do jejum de Daniel. E aí, na hora que ela começou a falar do jejum de Daniel, eu, toma, Kênia, não vai ter como correr não, minha filha. E como nós estamos com um plano, um projeto aí, que eu vou abrir para vocês agora, e eu vou começar a fazer jejum, 40 dias de jejum, e
vou fazer live de manhã também. E eu só não tinha soltado ainda porque eu tinha pedido confirmação de Deus do horário. E o horário dessas lives vai ser 6h06. 6h06, nós vamos começar no dia 23 no dia 23. A intenção dessas lives não é ser uma live longa, não é demorar muito, porque vai ser uma espécie de devocional, exceto nessa semana 23 a 27. Por que exceto nessa semana 23 a 27? Nós vamos começar a fazer live porque nós já estamos com tudo organizado para descer lá para o Guarujá com a imersão desse grupo. Não sei nem como que eu posso falar. O nome dessa imersão é de alinhamento tridimensional, alinhamento da tríade. Então, o pau vai quebrar lá no Guarujá, vai ser 2 dias de imersão, vai ser nos dias 25 e 26, se eu não me engano, de setembro. E para a gente poder já começar dar sinal de fumaça, nós vamos fazer essas lives do dia 23 a 27. Essa vai ser umas lives mais longas, mas já em jejum. E depois dessas lives, do dia 23 a 27, vai continuar tendo lives, só que vai ser live mais curta, em espécie de devocional. Isso mesmo, Bianca, vamos estar na Baixada Santista. Então, assim, por que nós estamos abrindo aqui primeiro para vocês? Porque a gente sabe que tem muitas meninas que estão na Baixada Santista, algumas meninas que estão lá em São Paulo, outras estão perto do Guarujá. Também estou sabendo que a Nay vai lá para o Guarujá mais ou menos nessa época. Então, tá assim, tudo vindo de encontro. Parece que tá tudo amarrando direitinho. Tudo, sabe? Quando as coisas assim, tudo coopera mesmo e tá indo tudo fluindo. Esse é o fluxo da abundância e eu sinto que eu preciso. Eu não sei quem vai estar comigo nessa, quem vai fazer esse jejum. Não precisa ficar o dia inteiro sem comer, não precisa ficar sem comer tudo, escolhe alguma coisa se for pesado para você, mas vamos nos abster enquanto o noivo não voltou, enquanto o noivo ainda não chegou. Pode ser que o meu, tá? Vou falar em particular, dure mais tempo? Não sei, eu não sei. Não sei aonde ele quer me levar, eu não sei o que ele quer me falar, eu só sei que eu tenho tido, assim, insights, até mesmo essa questão da volta dele, quando eu fui fazer cálculos e olhar tudo lá na Bíblia, gente, se isso tudo aqui bater, em 2048, em média, Jesus está aqui de volta. Vocês têm noção disso? 2048, nós estamos em 2021. Em 2021. E quando o rei, eu acho que vocês todas já ouviram falar aqui do austríaco, não é? O Hitler, ele teve uma experiência de céu, o que Jesus pediu para ele era isso. Eu quero que você leve a mensagem do reino. Jesus estava triste. Ele disse que viu Jesus triste. Ele falava, Jesus, por que você está triste? E Jesus levava ele nas moradas lá no reino. E ele falava, essas moradas vão ficar vazias. É por isso que eu estou triste. E ele deu opção para o rei. Você pode voltar para a terra, para sua esposa, ou você pode ficar aqui. Mas se você escolher voltar para a terra, eu gostaria que você divulgasse o reino, que você levasse a mensagem do reino. Então, eu sinto que está muito perto, muito perto, muito perto. E cada vez mais, cada dia mais se faz real aquela palavra, que o povo se perde por falta de conhecimento. Então, eu desejo do fundo do meu coração que a gente possa alcançar muitas vidas, mas alcançar não igual igrejas têm alcançado, tentando ter alguma vantagem em cima das pessoas e sendo um pedágio na vida delas, mas alcançando de fato nas suas profundezas, chamando elas realmente para suas profundezas, para elas conhecerem a mensagem de verdade. E para elas poderem realmente ser aqueles que vão levantar nas suas casas e salvar a partir dali, começar a partir das suas casas,
E isso vai ser de dentro para fora de todos os sentidos. De dentro de si para fora, de dentro da sua casa para fora, de dentro das suas empresas para fora, é de dentro para fora. Não tem outra coisa, não tem como ser de fora para dentro. E é para isso que eu quero tocar esse mundo. No mais fundo, no mais fundo. Eu vou fundo se eu tiver que ir, eu vou nas profundezas se eu tiver que ir, mas eu quero tocar nas profundezas das pessoas para que elas possam realmente entender que está perto, e que elas podem viver o melhor e que já pode começar agora, que não precisa esperar 2048. E assim, eu vou fazer, se vocês estiverem comigo, é nós, mas eu vou fazer de qualquer jeito, e as lives vão acontecer às 6h06 da manhã, e não, realmente, não quero que seja live comprida, não, vai ser assim, 20 minutinhos, 30 minutinhos no máximo, é compartilhar uma palavra e dar uma tarefa, vai ser esse o objetivo, exceto nessa semana de divulgação dessa imersão. Então, quem está em São Paulo, né, você, Bianca, quiser, assim, divulgar também, chamar as pessoas para poder ir, para ter essa experiências sobrenaturais, e realmente entender que o caminho é para dentro. E começar a caminhar para dentro, fica à vontade. E quem quiser falar alguma coisa... Nossa, tá travando pra caramba, Kenny. Tá Será que vocês me difícil. entenderam? Mas deu para entender? Deu para entender, gente? Mas vocês conseguiram entender? Estão me escutando? Eu não sei nem se vocês estão me escutando mais. Espera aí. Algumas coisas só. Espera aí. Vou falar pelo celular. Recording in progress. Falar pelo Falar pelo celular, celular, acho que acho que vai ser melhor, né? Vai ser melhor, né? O ruim é que fica Fica dando eco. dando eco. Mas enfim. Mas Eu não sei o enfim, que é que vocês conseguiram eu não sei o que é que entender. vocês conseguiram entender, Fecha mas o áudio, o outro áudio, fecha o outro áudio. É verdade. é Pra verdade. melhorar. Vocês estão ouvindo agora? Fechei o áudio lá? Beleza. Para entender o quê? Praticamente não. Vai ter o negócio do Guarujá, a imersão, vai ter o jejum. Você quer saber se a gente participa da imersão Exatamente. do dia 25 e 26 de setembro. Então, é porque assim, como tenho sido chamada para ir mais fundo, eu vou fazer o que for preciso da minha parte, para que as pessoas também possam ir nessas profundezas, para mergulhar nessas profundezas. E por isso eu vou me propor, né, a fazer esse jejum. Eu vou fazer, eu não sei se vocês vão topar, mas de qualquer forma eu vou estar lá nas lives. Vai ser 6h06 da manhã. Nessa primeira semana, 23 a 27, vai ser live um pouco mais longa, com temas que a gente já colocou para poder divulgar a imersão. Mas depois que acabar essa divulgação da imersão, nós vamos fazer live, vai ser mais curtinha, essa das 6h06. Vai ser assim, para compartilhar, espécie de devocional mesmo, compartilhar uma palavra e fazer ali um devocional e passar uma tarefa para a gente fazer essa tarefa enquanto tiver de jejum, tá? Então, eu gostaria muito de ter vocês, né? Nós somos um exército, nós somos um corpo, eu gostaria muito de vocês comigo nessa também. De qualquer forma, eu vou fazer, porque
isso não tem como eu correr, né? Depois de tanta coisa, veio a palavra, aí depois veio a Lupe falando junto com a Marcele, aí depois veio a palavra da Ana, e eu falei, não vai ter jeito de eu correr, não. Eu ainda falei para a Lupe assim, Lupe, depois que eu fiz o meu alinhamento, e eu passava longos períodos sem comer, eu passava 3 dias sem comer, então era muito fácil. Mas hoje que eu vivo o equilíbrio, para mim, eu não fico, para mim é difícil ficar sem comer. Porque eu não como muito, eu como um pouquinho, mas eu não fico sem comer. Eu tenho que comer em todas as refeições. Então, assim, até hoje eu tô fugindo disso, porque para mim vai ser difícil ficar sem comida. Entendeu? Eu já começo a tremer, começa a me dar tremedeira, meu corpo começa a ficar fraco. O intuito é esse, matar a carne. Eu já tô... Ou não tem como eu fugir. Então, eu não sei se vocês vão topar comigo, mas de qualquer forma, fica o convite, né? Eu sei que a Nai vai estar aí num período desse lá no Guarujá. Eu acho que vai coincidir. E as meninas todas que tá lá no DDD 11, 12, tá aí na Baixada Santista, se quiser levar, né, puxar a gente para essa imersão, para viver também o seu lado de dentro para fora. Porque, como eu estava falando, eu não sei se vocês conseguiram compreender, como eu tenho esse negócio de ir para dentro e estou me aprofundando cada vez mais dentro de mim. Então, eu vejo que tudo é de dentro para fora. E não é só de mim para fora, é da nossa casa para fora, das nossas empresas para fora. O movimento começa de dentro para fora. Sim. E é isso que eu quero fazer esse convite para o mundo, entender que isso é de dentro para fora, eles têm que viverem de dentro para fora. Tá todo mundo aí cheio de máscara. Tá todo mundo aí tentando sustentar máscaras, tentando sustentar uma sanidade medíocre, que não existe. Não existe. Não existe. Tá sustentando a sua sanidade num silicone, numa cirurgia no nariz. Nada contra fazer isso, gente. Nada contra. Eu sou super a favor de estética. Eu coloco botox, mas eu coloco botox porque eu já entendi quem eu sou. Eu sei que eu sou maravilhosa do jeito que eu sou. Se eu não tiver dinheiro para colocar o botox, tá tudo certo, tô maravilhosa. Se eu tiver 2 quilinhos mais gordinho um pouquinho, nossa, tô linda, tô gostosa. Se eu tiver mais magrinha, tô gostosa do mesmo jeito, tô linda. Então, as pessoas, elas têm sustentado a sua sanidade em muito dentro de si. Tem dificuldade de olhar para dentro. Ô, Kênia, rapidinho que está terminando, eu vou falar aqui com as meninas rapidinho. E, gente, tudo que esse movimento que a gente está fazendo na internet, vocês acham que as pessoas não estão vendo, né? Porque, assim, essa imersão, esse convite partiu de terceiros pedindo para a Kênia vir, entraram no meu Instagram e pediram para, poxa, por que vocês não fazem um encontro presencial? Por que vocês não vêm? E o que mais me chamou a atenção é que foi de líder religioso, uma líder religiosa, assim, né, de uma igreja. E daí eu marquei um café com ela para entender melhor, e é o que a Kênia está falando, as pessoas estão vendo que está acontecendo algo diferente. E ela falou assim, eu quero ouvir mais, eu quero ouvir, eu não quero nada da igreja, eu não quero da igreja, eu quero ouvir, porque as pessoas estão